estão ligadas às nossas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? Claro que é. Diga, eu bebo do Espírito. A palavra profética para 2023. Unção de governo está sobre a minha vida. E eu estou governando para a glória de Deus. Amém? Sentem-se, por gentileza, graças a Deus. A eternidade no coração. A vida passa depressa e nós voamos. Sim. A vida passa depressa e nós voamos. A vida é comparada como um sopro, como uma nuvem, como uma sombra. A vida passa muito depressa. Nós somos chamados para um nível mais alto. Todos nós. Se você viver apenas para essa vida, você vai ter uma... Se a sua mente estiver voltada só para as coisas daqui, aqui, agora, você vai se frustrar demais. Quando eu vejo uma pessoa vivendo só para essa vida, eu vejo alguém que está perdendo a vida. Então, o que importa é o que ela sente, e ela vai definindo a vida pelo que ela pensa, pelo que ela sente, pelas emoções, pelos acontecimentos, pelas circunstâncias. E logo nós vemos alguém muito frustrado, perdido, que está correndo atrás de muitas coisas, mas coisas que passam, coisas falíveis. Quando a gente entende que nem tudo vamos compreender, o que a gente tem que fazer é obedecer. O dia que você, se você ainda não tomou essa decisão de viver assim, se você passar a viver dessa forma, não compreendo, mas eu vou tomar a decisão, eu vou obedecer. E depois eu vou compreender. Tem coisa que quando Deus te manda fazer, você não compreende. Mas você tem que tomar a decisão de obedecer. Você obedece e depois você vai compreender. Nós falamos agora sobre o Salmo de 73, que é o Salmo de Asaf. Eclesiastes fala, ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, ele não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Isso significa que nós fomos feitos para Deus. Se eu simplificar, resumir esse versículo, ele está dizendo, olha, você foi feito para Deus. Sendo assim, nada vai te preencher senão Deus. Se você não tiver Deus, você não vai ser preenchido. Se você não se envolve com as coisas de Deus, você não vai ter satisfação. Você não vai ver valor, prazer na vida, não vai encontrar prazer na vida. Se você não entender que você foi feito para Deus. Deus colocou a eternidade em você. E somente Deus pode preencher a nossa vida. Nada mais. A verdadeira e completa felicidade só encontrada nele.
E Deus é humilde, e a prova de que Deus é humilde é que Ele habita em nós. Isso não é lindo? É lindo. O Senhor é o nosso modelo. Sendo assim, nós devemos aprender sobre humildade com Ele. E compreender que Deus favorece os humildes, mas se opõe aos orgulhosos. E eu acredito que a atitude mais terrível de orgulho é quando uma pessoa tenta viver a despeito de Deus, independente de Deus, e passando por cima de todas as direções de Deus, da vontade de Deus. Deus está dando uma direção e a pessoa simplesmente ela faz do jeito dela. Quando eu encontro alguém muito frustrado, muito cansado, e as coisas não se alinham nunca, aquilo não tem fluidez, eu vejo alguém lutando para arrombar uma porta, dando murro em ponta de faca. Eu vejo alguém tentando forçar uma coisa, fazer a qualquer custo algo dar certo, sem Deus. Porque às vezes Deus está falando de todas as formas. Ele manda a palavra, as circunstâncias estão mostrando. Ó, eu não estou nisso. Eu não estou nisso aqui. E às vezes a pessoa força Deus agir com ela de uma maneira mais dura. Então tá bom. Então, enquanto você tiver um meio de continuar fazendo isso aqui, ou de manter isso aqui, você vai insistir nisso, né? Então tá, eu vou cortar essa fonte que alimenta essa, para você parar e olhar para mim. Eu digo sempre que, enquanto a gente não chega no limite do cansaço, da dor, nós não paramos para ouvir a Deus. Enquanto tem alguma coisa ainda que a gente pode pegar, a gente pega. Para a nossa própria ruína, obviamente. Porque inteligente é aquele, sábio é aquele, que percebe, já tem o discernimento, ele capta, Deus não está nisso. Porque Deus fala através... Como está em Jó, ora Deus fala de um jeito, ora Deus fala de outro. Ainda que a pessoa não perceba, Deus está falando. Então ele já falou através do altar, ele já falou no coração da pessoa. Ele está falando através das circunstâncias. Mas você pode decidir a sua vida, e você pode decidir viver a despeito do que Deus pensa. O problema nisso, de fazer assim, de viver assim, são as consequências de todas essas escolhas fora dele. Tudo que você poderia evitar. Perda de tempo, de dinheiro, de família. Quando você tem algo, você está brigando por algo que está tirando o seu tempo do que é principal. Se algo está roubando o meu tempo, daquilo que é o principal, que eu deveria estar envolvido. Se algo está prejudicando a minha família,
Qualquer coisa que causar divisão na sua casa, Deus não está. Não tem bênção nisso. Porque está prejudicando a coisa mais preciosa que você tem. Seu tempo sendo desperdiçado em algo que não vai trazer nenhum retorno. No final, você vai só ter o custo, as perdas disso. A família, Deus opera no meio de divisão? Onde há reino dividido, Deus opera? Não opera. Então a pessoa está lá, bota na cabeça assim, não, eu vou fazer isso funcionar. E Deus está falando todo dia, isso aqui não está funcionando e está causando mais problemas, agora que não vai funcionar mesmo. Porque agora, tem divisão. Onde há divisão, a Bíblia fala que uma casa, uma família, uma empresa, nada que tenha divisão vai prevalecer. Isso é lei. Isso são princípios que estão sendo quebrados. E quando você quebra um princípio, o princípio te quebra. O princípio te quebra. Então, tem divisão. Eu penso que algumas pessoas, quando elas poupariam, às vezes um atendimento, eu quero um atendimento. Elas se poupariam de sair de uma distância enorme, se elas fizessem algumas perguntas. Esse tempo que está sendo despendido aqui, está trazendo para mim um retorno? Muitas vezes a resposta é não. Isso está causando divisão? Tá. Então você já está numa condição onde, ainda que aquilo pudesse dar frutos, por conta da divisão não dá de jeito nenhum. Mas às vezes tem sinais e sinais que Deus está dizendo, não, não. Isso está roubando o seu foco de Deus? Buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Como que Deus vai acrescentar seu tempo que você deveria estar buscando, clamando, estando nele e focado naquilo que Deus deu a você? Você não está. Como que Ele vai acrescentar? Aí, isso está atraindo favor, resultado financeiro, ou está só tirando? Então, vai fazendo perguntas. Vai fazendo perguntas. Se você perder sua comunhão com Deus, vai ter valido a pena? Perder sua família? Se você não tiver mais dinheiro, terá valido a pena? Se a fonte que alimenta, que ainda faz você se agarrar, desaparecer, terá valido a pena? Simples perguntas que a gente faz, mas nós podemos decidir nos enganar. Que eu, a despeito de todos os sinais que Deus me dá, de que eu não estou alinhada com Ele, eu vou conseguir. Aí eu quero mais de uma palavra.
Tem gente que não precisa de palavra. Ele precisa de uma decisão. Ele só precisa parar e entender. Eu fui feito para Deus. Deus botou a eternidade em mim. Eu estou vivendo como um cidadão do céu? O que está na minha vida, o que eu estou envolvido, está me levando para mais perto de Deus ou está me tirando de Deus? Está me aproximando mais daquilo que é a vontade dEle ou está me afastando? Eu estou honrando mais a Deus e mais tudo que Ele me mandou honrar, ou eu estou me distanciando cada vez mais? Ou eu estou me convencendo que eu estou fazendo uma parte, mas estou deixando outras que são infinitamente mais importantes? Então, são perguntas que nós fazemos. Vai fazendo as perguntas. Minha vida está alinhada? Minha vida está arrumada? Ou minha vida está bagunçada? O que está na minha vida está me alinhando mais com Deus, me aproximando mais de Deus, ou está bagunçando com a minha vida? Eu estou mais próximo de Deus, ou eu estou mais distante de Deus? No final do dia, eu estou só cansado ou estou frustrado? Cansado é normal, frustrado não. Porque se você está no centro da vontade de Deus, você vai cansar, que é normal, o corpo cansa, mas você vai ter realização. Até quando algo não saiu exatamente como você queria, você, por estar no centro da vontade de Deus, você tem tranquilidade. Você vai dormir em paz. Agora, quando você está lutando contra algo que Deus está falando uma coisa, e você está lutando contra isso, Deus está mostrando, e você está lutando contra isso, você vai perder. Você sempre vai perder. Vai chegar uma hora que, se hoje você está caminhando pela misericórdia, vai chegar uma hora que, por misericórdia, Deus vai tirar algo que ainda dá para você se agarrar, aquilo que ainda é a sua tábua de salvação, para que você não tenha alternativa, e agora você olha para Ele, sim, Senhor. Ok, agora eu entendi. Você vê como nós somos tolinhos? Nós forçamos Deus, que nos ama, a agir com a gente de uma forma mais forte, para não destruir com a nossa vida. Nós botamos na cabeça que tal coisa, porque eu quero, vai ter que acontecer. E muitas vezes Deus está querendo me ensinar. Eu tive que abrir mão de muitas coisas. Eu tive que aceitar uma vida bem diferente daquela que eu passei por muitos anos imaginando, idealizando. Então eu fui eliminando
E é engraçado como a gente elimina algumas coisas, mas a gente ainda tenta se agarrar a algumas, e chega um momento que Deus corta aquilo também, diz, não, 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 você vai se agarrar somente a mim, você vai se segurar em mim. Eu quero saber se você é capaz de me obedecer radicalmente, se você é capaz de abrir mão de tudo para me honrar. E eu vou te recompensar. E eu quero saber se você é capaz de confiar que eu vou te recompensar, que eu vou cuidar de você, e que você não vai ter falta de nada, e que você vai ser feliz, que você vai ser realizado. Você é capaz de acreditar nisso? Que através disso aqui, eu vou suprir você e as coisas vão caminhar? Às vezes, nós não acreditamos, nós não conseguimos nos jogar em Deus. E ficar com o que Ele está falando, com a vontade dEle, confiar na vontade dEle. Nós nem queremos fazer perguntas, às vezes está na cara. Está na cara. Deus está botando na nossa cara. Olha isso aqui, olha o que isso está causando. Você quer manter isso aqui, você quer segurar isso aqui. Agora, veja se isso está te trazendo paz. Pergunta número 1, tem paz? Seja sincero. Muitos não. Tem realização? Está dando mais do que você está dando? Porque tem coisas que tiram de você tudo, sua saúde, sua energia. Você está com um estresse, muito estresse, que está causando problemas na sua saúde, talvez uma dor que já não passa, desgastes vários. Está roubando sua saúde. Talvez roubando seu sono. Roubando sua família. Roubando sua relação com Deus. Não, mas eu preciso de mais uma confirmação. Não é suficiente eu estar num alto nível de estresse, onde meu sono está afetado, está sendo afetado, minha saúde está sendo afetada. Eu já estou com dores crônicas, eu estou com insônia. Eu estou com problemas em casa. Eu estou tendo perdas financeiras. Eu não tenho nem clima, espírito para estar falando com Deus, porque eu estou numa ansiedade. Como que uma pessoa estressada consegue falar com Deus? Como uma pessoa num nível alto de estresse, correndo atrás de uma fadiga terrível, numa ansiedade, ela consegue falar com Deus. Ela pode falar, não, eu estou orando, eu estou falando com Deus. Você não está. Você não tem nem cabeça para isso. Você pode até falar, ai meu Deus, tal, escorrega ali da sua cama, até fala 30 segundos com Deus, não me ajuda. É tanto estresse, tanta ansiedade que você já está com a cabeça, acorda e vai dormir pensando em algo. Se você dorme e acorda pensando numa coisa que está fora de Deus, você deveria acordar, dormir e acordar pensando em Deus. Aquilo que você dorme e acorda pensando são seus valores, é o que tomou seu coração, é o seu tesouro. E tem gente que já não pensa mais na família. Ele diz que pensa. Mas se ele pensasse, ele não trataria mal, obrigaria com a família, teria problemas com a família, problemas em casa por conta de algo que ele quer. A vontade de Deus pesa. Não, ele faz uma parte, mas ele não está se importando com a outra. Ele não quer saber o que Deus pensa. Eu vou fazer do meu jeito. E
Então, muitas vezes, Deus está mostrando para nós, ó, isso aqui não é, esse seu estilo de vida, como você está vivendo, com o que você está envolvido, está roubando a sua vida. Porque você foi feito para mim. Eu coloquei eternidade em você. Eu não fiz você para viver correndo atrás de um monte de coisas, mas para me servir. Então, quando você serve a Deus no seu trabalho. Você serve a Deus cuidando da sua família. Você serve a Deus estando onde você deve estar. Porque não existe secular. Tudo é santo. Porque quando eu vou trabalhar, a eternidade está em mim. Eu fui feita para Deus. Então, tudo que eu coloco a mão, tudo que você coloca a mão como cristão, e cristão é alguém que se parece com Jesus, com Cristo, você vai colocar o caráter de Cristo naquilo. Então, você serve no seu trabalho, você serve no trânsito, você serve na sua casa, você serve cuidando da sua família. A mentalidade é sempre de quem foi feito para Deus. Então, se eu fui feita para Deus, eu vivo para Deus. E tudo que eu faço é para Deus. Eu não faço mais para mim, eu faço para Deus. Eu não faço para os outros verem. Eu faço para Deus. Eu tenho uma consciência de Deus. Então, eu durmo e acordo pensando em Deus, porque a minha consciência é de Deus, da vontade de Deus, do propósito de Deus, do chamado de Deus, do lugar que Deus me plantou, me colocou, aquilo que Ele colocou na minha vida. Talvez o que tal pessoa, uma determinada pessoa está fazendo, que é legal, é muito legal, e dá certo, é o chamado dela, é o propósito dela, é para ela, não é para mim. Se eu for mexer naquilo, eu não vou ter a realização, não vai ter a fluidez, porque não é para mim. Mas quando eu fico no lugar que eu fui plantada, que é onde eu vejo a fluidez, aquilo brota, a fonte é boa, jorra. Por que que jorra? Tem fluidez? Porque é onde Deus me botou. Ele me deu talentos, então eu estou multiplicando esses talentos. Ele me deu dons, eu estou usando esse dom. Aí agora eu digo, é como fazer parte, eu sou parte de um corpo. A Bíblia fala sobre isso. Se a mão agora não quer mais ser mão, ela quer ser um nariz, ou o nariz não quer mais ser nariz. Imagina que bagunça, uma mão no lugar do nariz, um nariz no lugar da mão. Imagina, o pé não quer mais ser pé. Não quer matar no lugar que Deus colocou para ele, ó, pé, você fica aí, você sustenta esse corpo. Ó, você tem uma função muito importante, pé. Olha que coisa importante. Mão, como você pode não querer ser a mão? Olha só, olha, tudo, você cuida desse corpo, mãozinha. Mas a gente
aprendi a rejeitar o que Deus nos deu, o lugar que Ele nos colocou, os dons que Ele nos deu, os talentos. Por quê? Porque nos afastamos dEle, que é o que aconteceu com Asaf. Você precisa voltar e entrar no santuário dEle, para entender. Mas como que Asaf ia entender alguma coisa se o cara estava amargurado, estressado, rancoroso, questionando a Deus? Ele estava como um animal irracional. Ele precisou acalmar. Para tudo, ó, para, Asaf. Sabe aquele momento, ó, tem que parar. Você mesmo tem que dar um basta. Eu me lembro quando Deus me mandou fazer os 40 dias de jejum, eu fiquei 41, eu quis entregar em casa, então deixei para entregar no outro dia. Eu estava num momento assim, eu estava super estressada. Eu estava indo mais para o escritório. Não estava mais querendo estar no altar. Eu estava um pouco cansada. Eu vivi um momento, e você cuida, eu atendia muito. Então eu tinha um ritmo, eu fiz bobagem, mas eu achava que eu dava conta. Então eu comecei a dormir 3 horas por noite, para conseguir conciliar. Filhos, casa, empresa, igreja. E mil coisas. E aí fui. Bom, Deus mandou sair da empresa. Aqui já foi um baque. Porque eu tinha, lembra dos meus planos, eu vou ser a provedora, eu vou ser tal, né? Não quero. Já foi um baque. Enfim, Deus foi tirando tudo que eu me apoiava. Aí estou agora ali no ministério, atendo, faço rádio, faço um monte de coisas. E já estava com um programa semanal na Band, e eu tinha que produzir aquele programa. E um monte de coisas. E eu fui me envolvendo. E aí o que acontece? Um temperamento que precisava ainda ser trabalhado em muitas áreas. Aí se ajuda gente assim, gente ferida fere. Então aí começa uma infidelidade aqui, outra infidelidade ali. E você começa, quando você tem um temperamento, que eu não preciso aguentar isso. Eu já não queria mais, cheguei num momento que eu já não estava mais querendo o altar. Então, não, eu tenho muita coisa para tomar conta. Eu tenho que tomar conta disso, daquilo. Quer dizer, agora eu já começo a estou me envolvendo com as coisas de Deus e não com Deus, com o propósito de Deus para a minha vida. E eu me lembro quando Deus falou comigo para eu fazer o jejum. E aquilo era uma loucura. Mas eu tive paz naquilo e tal, me organizei e fui para a chácara. Para fazer um negócio desse, eu tinha que se separar totalmente, porque não tinha o que ir. E ali, Deus foi falando comigo, Ele foi trazendo à tona, eu fui vendo, Ele trabalhou várias áreas, quer dizer, eu precisava daquele período sabático. Nem todo mundo vai fazer 40 dias de jejum sem nada, mas vai ter que fazer algum tipo de jejum. Eu fiz de comida, com 500 ml de líquido, de água.
Uma pessoa vai ter que dar uma parada, ela vai ter que repensar, ela vai ter que ir para Deus, olhar para Deus, mergulhar em Deus, que é quando ela vai conseguir mergulhar nela. Porque se você não tem um encontro com Deus, você não tem com você. Aquietar, arrumar, se alinhar, para depois se colocar lá. Porque senão você perde a sua vida, você perde o seu destino. E você começa a se encher de muitas coisas. Os sentimentos começam a tomar conta de você, você começa a se confundir. E aí você já não quer algumas coisas. Porque estar no altar exige muito. É claro que se você se distrair um pouquinho, você não vai querer. É pressão de todo tamanho, é exposição, é pressão, é crítica, é julgamento, é gente que se sente no direito de apontar o dedo e falar o que quer, tem um monte de coisa. Então, é a pressão espiritual que é mais forte, é a pressão de ensinar, é a pressão de falar em público. Gente, é muito assunto. Claro que você vai querer. Não. Vou para um gabinete, vou mexer com papel, computador, vou fazer Bíblia. Não quero. É muita pressão. Então, aqueles 40 dias foi um alinhamento. O Senhor foi me mostrando. Ó, eu te chamei, foi para isso. Eu estou te preparando para coisas maiores. Eu não te chamei para você estar aqui. Tem pressão, mas eu vou cuidar de você, eu já te disse, pá, tudo. Sabe, aquelas coisas que você entende, que até é difícil de eu explicar para você. É aquela conversa com Deus, que Deus vem e fala. É um negócio que você entende aqui. Está errado, você está errada. Você foge de uma coisa, você vai se deparar com outras. Então, o que eu precisava? Eu precisava me equilibrar. Cuidar melhor da minha saúde. Porque começou a me cobrar caro. De repente, várias coisas começaram a acontecer comigo. Mas óbvio que ia acontecer. Eu já tinha sentimentos aqui. E o altar é vida e morte. Você começa a ficar sentido. Eu não sou uma pessoa de guardar as coisas. Tem gente que fica remoendo uma vida inteira. Eu não, eu sigo. Mas eu sou aquela pessoa não sou mais, fui. De simplesmente assim, ignoro, largo para lá, não quero nem saber, e não encho o saco, não encho minha paciência. Não ligo para isso. Tomei a decisão, vou embora, exploda ali. Não quero saber. E isso era a maneira, era como as coisas saíam de mim. Né? Sem paciência, um nível altíssimo de intolerância. Não pequeno, não, tenho consciência disso. Altíssimo de intolerância. Então, eu precisava de um alinhamento. Porque começou a cobrar caro. Então, eu comecei a ter problema renal, ciático que inflamava, e por aí vai. Mas por quê? O nível de estresse altíssimo, dormindo pouco. Eu não me preocupava com coisas que eu tinha que me preocupar, então eu tinha que me alinhar, eu estava com uma vida desordenada. Eu sempre fui de trabalho, muito trabalho. E com uma crença, que eu até admito, que ela não está totalmente vencida, que eu tinha que fazer. Eu não me sentia bem se eu não estivesse indo ao limite.
Porque, sem dúvida nenhuma, era onde eu encontrava meu valor. Não em quem eu sou, mas no que eu fazia. Superei muito disso, mas ainda luto um pouco com isso. Eu sempre estou envolvida, trabalho, mas agora com equilíbrio. Cada tempo que passa, eu ajusto mais, eu não aceito, eu brigo contra o não aceito. Não dormir o que eu tenho que dormir, sentar e comer, naquele momento ali, não, eu termino, depois falo sobre isso. Eu fui botando limite nas coisas, porque eu entendi que é com inteligência que a gente vive. E eu não estava vivendo com inteligência. E aquilo não estava fazendo bem. Isso não é fazer a obra de Deus. A obra de Deus não vem na minha vida para ser um fardo, mas para ser bênção. Eu tinha que arrumar a minha cabeça e entender que eu não sou melhor que Jesus, que o problema da minha vida era orgulho, uma pessoa orgulhosa, onde não se meta na minha vida. Então, quer dizer, quando alguém queria palpitar, criticar, então, pronto. Então, isso por trás tem insegurança. Então, eu tinha que trabalhar várias coisas. O Senhor foi me mostrando as situações que precisavam ser mexidas. E Ele deixou bem claro, eu te chamei para o altar. Agora, eu não te chamei para viver um fardo. Porque você não pode dar nada que você não tem. Como é que você vai dar uma coisa que você não tem? Então, estou estressada, estou trabalhando loucamente, de forma obcecada. Eu vou dar o quê para as pessoas? É óbvio que eu não vou ter raciocínio direito. É óbvio que o meu nível de intolerância vai subir. É óbvio que eu vou ficar mais explosiva, mais estourada. Vou ficando um azaf, louca. Não tenho um problema, mas estou com outro. Então, quando você entende que você foi feito para Deus, então a maior parte do meu tempo tem que ser gasto com, a minha vida tem que ser usada para Deus. E eu posso estar fazendo a obra de Deus sem Deus. E eu posso estar tentando cuidar dos outros sem Deus. E eu posso estar tentando administrar algo sem Deus. E eu me convenço, sou dizimista, sou ofertante, sou doadora, ajudo os outros, dou comida para as pessoas, faço um monte de coisas. Mas, na verdade, eu já estou atuando como uma empresária do ramo. Eu saio de um negócio e entrei em outro. E a pessoa, quando é de trabalho, eu faço, não sei o quê. Deus está lá, ela já, senhor está muito lento, eu estou indo. O senhor está muito lento. Então, Deus botou a eternidade em nós. E nós fomos feitos para Deus, viver para Deus. Nós esperamos por Deus, nós aguardamos por Deus. Nós honramos a Deus. As coisas de Deus não são bagunçadas, não são desorganizadas, não são indisciplinadas, não são precipitadas, não são descontroladas. As coisas de Deus são equilibradas, trazem paz. Tanto que quando eu alinhei, e tudo é cabeça, eu entendi. Eu rompi com aquelas fortalezas. Eu passei, antes eu estava no altar, então era aquela pureza do altar. Que eu nem sabia direito o que eu estava fazendo, não conhecia muita coisa, mas
eu quero fazer. Aí, de repente, as coisas começam a acontecer e não saem do jeito que você... Porque a vida é assim. E você começa a deixar um negocinho entrar, outro entrar. E agora você já não vê aquilo da mesma forma. Então, o que eu precisava? Eu precisava ter aquela pureza com inteligência. Eu precisava ter pureza, aquele coração puro, de quando eu comecei, com inteligência, com sabedoria. Com consciência do que isso significa. Então, para isso, eu também tinha que curar algumas coisas que era de uma vida. Que a gente só vai descobrindo à medida que você vai vivendo. Então, eu fui trabalhando, Deus me ajudando, e aí eu me alinhei. Então, ó, você tem que organizar a sua vida. Senão você cai no de Elias. Faz tudo de uma vez, desafia Acabe, desafia profeta de Baal, restaura altar, faz fogo descer do céu, põe o sacrifício, sobe para os Carmelo, ora até fazer chover. Esqueci, antes foi para o Quizon, matou os profetas de Baal, de Azerá, aí vai para o Carmelo, aí depois voa, aí depois recebe uma ameaça da Jezabel, já que está pedindo a morte. Aí Deus vem e mostra, vai dormir, vai comer, vai sossegar, mas aí ele não entendeu, ele foi para a caverna, aí ele agora não quer mais voltar para o altar. Ele vai para a caverna, ele não quer mais voltar para o ministério, ele não quer mais voltar para o chamado dele, ele não quer mais voltar para o lugar que ele foi plantado. E Deus fala, o que você está fazendo aí nessa caverna? E a gente tem que tomar cuidado, que a gente começa a sair. E esse um negócio sutil, você começa a sair. E aí chega um momento que Deus... E abre o leque, eu estou contando a minha parte aqui, mas cada um... Às vezes Deus te colocou num lugar, Ele te chamou para algo, para você estar fazendo algo, para você trabalhar em algo. E porque você, em algum momento, que aquilo não saiu como você queria, mas porque estava tudo bagunçado. Agora você acha que não é para você. Você decepcionou, você se cansou, mas não é porque não era para você. Não era o seu lugar. É a forma como você estava conduzindo aquilo que está bagunçado. E Deus não pode operar onde está bagunçado. E é por isso que muita gente perde o destino. Porque sai do lugar que nunca deveria ter saído, por conta dessa cabeça. Porque se você estiver num lugar, pode ser o melhor lugar do mundo, se você não conduzir de forma sábia e inteligente, aquilo vai se tornar um inferno na sua vida. E não significa, não é porque está um inferno que não é seu lugar. É que você está conduzindo errado. Você está, a sua maneira de conduzir é que está errada. Então, nós precisamos parar e ver, tem aquilo que Deus me colocou, mas eu agora começo a sair e aquilo começa a roubar várias coisas de mim. Às vezes até minha família.
Então eu tenho que parar, voltar para onde Deus me colocou, alinhar com sabedoria, me alinhar com Ele, lembrando que o foco é lembrar que eu fui feita para Ele. E tudo o que eu fizer tem que ser voltada para dar glória a Ele. E uma pessoa estressada não dá glória a Deus. Uma pessoa indisciplinada não glorifica a Deus. Uma pessoa que está cheia de sentimentos, ela não pode dizer que está vivendo para Deus. Porque o justo viverá pela fé. Deus colocou a eternidade em nós. E Ele nos chamou. Ele nos gerou para glorificar o nome dEle. Tudo que foi feito, essa caixinha de lenço, ela glorifica, ela vive a glória dela, sendo uma caixinha de lenço, tendo lenços aqui. Se não botar lenço aqui, para que serve a caixinha que é de lenço, que não tem lenço? Uma caneta foi feita. A glória da caneta é escrever, é soltar a tinta dela. A glória da sua vida é cumprir plenamente aquilo que você foi criado para fazer. Estar onde Deus mandou você estar, fazendo o que Deus chamou para fazer. Então você se coloca lá, alinhado com Deus. Tendo sempre em mente que você foi feito para Deus, para a glória de Deus. E tudo que você fizer tem que glorificar a Deus. E se uma coisa está te levando a quebrar princípios, está te roubando de Deus, você tem que parar e se alinhar. Você tem que voltar e entender, não, é aqui que Deus me quer, com isso que Ele quer que eu me envolva. Eu não estou querendo o que Deus tem para mim. Por quê? Por que eu estou fugindo tanto para algo que todos os sinais mostram que não é o que Deus tem para mim? Deus não me chamou para eu me enfurnar lá no escritório, me envolver com um monte de coisas e só administrar as questões do reino. Mesmo que muitas vezes a pressão pode ser grande. Mas eu tenho que entender, é onde eu tenho um chamado, eu tenho realização e eu cumpro plenamente. Eu, a Cleo, queria ter ficado lá com a empresa e contribuindo para o reino. Mas a empresa, ela veio por um tempo, inclusive, para favorecer o reino. Deus só usou ela para favorecer o reino, porque foi ela que deu todo o suporte financeiro, todo o apoio para a igreja seguir por um bom tempo. Ela era apenas uma financiadora, uma estrutura, então era para eu estar lá por um tempo. Mas aqui, quando Ele me colocou, era para Ele me plantou aqui. Ali Ele me botou por um tempo. Aqui Ele me plantou.
Então, quando eu comecei a me distrair, sentimentos, um negócio, outro, e o meu problema dessa época ainda era aquela intolerância que não tinha sido tratada. Então, qualquer coisa é motivo de não quero não. E Deus estava me ensinando sobre humildade, sobre quebrantamento, sobre me submeter a coisas que o meu orgulho não queria deixar. É uma arrogância da gente, né? Não tolero isso, não passo por isso. Isso aqui. Não quero saber. E muitas vezes o Senhor está me ensinando sobre coisas que precisam ser tiradas, que são venenosas. E eu não estou passando no teste. E Ele está dizendo, eu quero você aqui, agora que você aprenda. Porque eu não sou melhor do que Jesus. Jesus passou por um monte de coisas. E cumpriu com o propósito dele plenamente. Claramente, ele não queria ir para a cruz, mas ele foi. Se possível, passa de mim esse cálice. Por quê? Porque ele veio com propósito. Ele veio com propósito. Para cumprir com propósito. E ele cumpriu plenamente. Ele foi até o fim. A despeito de tudo. Os religiosos tentaram fazer de tudo para tornar a vida dele amarga. E ele, o que me encanta em Jesus, que era o que eu precisava mais, era ler mais a Bíblia. Ler mais sobre Jesus. É que ele nunca perdeu tempo com gente que só chegava na vida dele para tentar sugar a energia dele desnecessário. Ele nunca perdeu tempo. Você não vê ele perdendo tempo com religioso, respondendo a perguntas. E a gente, eu não sei por que a gente perde tempo com bobagens. Por que a gente não aprende com ele? Ele não perdia tempo com críticos. Vai ver, lê a Bíblia. Vai ver, me mostra uma passagem que Jesus perdeu tempo com religioso, que Jesus perdeu tempo com crítico, que Jesus perdeu tempo com fariseu. Ele simplesmente estava seguindo a vida dele. E todos que iam até ele eram bem acolhidos. Mas se não queria também, ele seguia a vida normalmente. Normalmente. Você vê um equilíbrio. Você vê ele saindo, indo orar. Você vê ele comendo, você vê ele dormindo, você vê ele dando as respostas certas, você vê ele não dando resposta. Ele sabia quando responder, quando não responder. Isso é incrível. Então, o problema da gente é que muitas vezes queremos dar respostas que são desnecessárias. Ou não nos posicionamos quando devemos nos posicionar. Damos importância demais a coisas que não devem ter importância. E é onde a gente se perde. E Deus nos chamou para um nível mais alto. Eu vejo gente com medo de muitas coisas. Busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas a vocês. Da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo.
Sabendo de um negócio desse, eu vou perder minha vida, vou perder meu tempo com sentimentos, com pensamentos tolos, saindo do meu lugar, fazendo experiência com a minha vida. Porque eu ainda estou cheia de mim. E como aos homens ordenado morrerem, uma vez vindo depois disso o juízo, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com teu Deus. Nós estamos prontos para nos encontrar com Jesus? Será que estamos? Não sei. Eu vejo gente perdendo tempo demais. Não se aborreça por causa dos homens maus e não tenha inveja dos perversos. Pois como o capim logo secarão, como a relva verde logo murcharão. Você vai perder tempo com gente que vai murchar e vai secar a qualquer momento? Gente que está construindo a sua casa num lugar em areia movediça, usando de alicerces abaláveis. Confie no Senhor e faça o bem. Assim você habitará na terra e desfrutará segurança. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam mal, pois os maus serão eliminados. Mas os que esperam no Senhor receberão a terra por herança. Um pouco de tempo e os ímpios não mais existirão. Espera um pouco. E você não vai nem ouvir mais falar de alguns que hoje estão na mídia o tempo inteiro. Tudo passa, mas somente aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Aqueles que decidiram viver para Deus, cheios de Deus, conscientes de Deus, envolvidos com Deus, focados em Deus, fazendo tudo para Deus. Onde estão? Para Deus, servindo a Deus, realizando para Deus. Um pouco de tempo e os ímpios não mais existirão. Por mais que você os procure, não serão encontrados. Mas os humildes receberão a terra por herança e desfrutarão pleno bem-estar. Vi um homem ímpio e cruel florescendo como frondosa árvore nativa, mas logo desapareceu e não mais existia. Eu vi um homem ímpio. Eu vi um homem ímpio que parecia que a vida dele era incrível e ele nunca ia desaparecer. Ele estava florescendo como frondosa árvore nativa. Frondosa árvore nativa. Mas logo desapareceu e não existia mais. Embora eu o procurasse, não pôde ser encontrado. Essa é a vida do ímpio. E você vai ter inveja deles. E você vai estar perdendo o seu tempo olhando para fora. Considere o íntegro. Observe o justo. Há futuro para o homem de paz. Considere quem? Quem que você deve considerar? Quem você deve observar? Há futuro para quem? Mas todos os rebeldes, aqueles que ficam lá dando murro em ponta de faca. A gente acha que os rebeldes só estão lá fora, né? Tem rebelde aqui dentro, sim, gostaria de dizer que não. Gente que Deus já falou não para algo e o sujeito está lá, insistindo naquilo. Mas todos os rebeldes serão destruídos. Futuro para os ímpios nunca haverá. O que você leu?
E você está olhando para ímpio. E ainda está olhando para ímpio. Está querendo a vida do ímpio. Está seguindo o conselho de ímpio. Vai ver o Salmo 1. De ímpio você não deve querer nada. Nada. Porque se ele está construindo fora de Deus, ele não é exemplo para você. Se ele administra algo fora de Deus, ele não é exemplo para você. Por mais que ele tenha um know-how em alguma área, você pode até aprender sobre aquilo que é técnico. Algo técnico é uma coisa. Saiu do técnico, ele não tem mais nada para dar a você. Você tem muito mais do que ele, porque você tem Deus. Do Senhor vem a salvação dos justos. Ele é a sua fortaleza na hora da adversidade. Antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Fazes os homens voltarem ao pó, dizendo, retornem ao pó, seres humanos. Gente, eu já despedi de gente cedo, na hora do almoço, melhor dizendo, e fiquei sabendo que a pessoa tinha infartado 6 horas da tarde. Eu vi gente cedo e fiquei sabendo que morreu naquele dia. A vida é muito frágil para nós vivermos uma vida pequena, baseada em sentimentos. Olhando para fora, no lugar errado, fugindo do que Deus tem para nós, quebrando princípios. A vida é muito curta para você deixar a sua família. Por causa de alguma vontade pessoal, alguma distração boba. A vida é muito curta para você sair do lugar que você deve estar e tentar alguma coisa fora de Deus, quebrando princípios. Você só tem essa vida para viver. Talvez se encheu demais de muitas coisas. E agora, ao invés de estar vivendo para Deus, está vivendo para suas vontades, pelas opiniões. Isso é lamentável. De fato, 1000 anos para ti são como o dia de ontem, que passou como as horas da noite. Como uma correnteza, tu arrastas os homens. São breves como o sono. São como a relva que brota ao amanhecer. Todos os nossos dias passam debaixo do teu furor. Vão-se como um murmúrio. Meu Deus. A vida é como uma sombra, é como um sono, é como a relva, é como um amanhecer. É como um murmúrio. Os anos da nossa vida chegam a 70 ou 80 para os que têm mais vigor, entretanto são anos difíceis e cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa e nós voamos. Quer dizer, se você não viver para algo maior, o que você vai levar dessa vida? Só dor, sofrimento? Não, eu me recuso. Sai daqui. A vida é ruim, a vida é perversa, tudo é muito ruim, porque eu vivi mal a minha vida. Porque eu me entreguei ao que eu não deveria ter me entregado. Porque eu quis fazer fora de Deus. Porque eu saí do propósito que era para a minha vida. Porque eu não quis enfrentar. Porque eu achei que não era
capaz. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouros nos céus. E é óbvio que o Senhor não é contraditório. Ele não está dizendo que você não tem um corpo e que não precisa de uma vida aqui. Mas ele está dizendo, você é um cidadão do céu, você foi colocado em você a eternidade, você está aqui para fazer algo muito maior do que tudo isso que passa. Você vai perseguir coisas que passam. Honre valores e princípios. Busque coisas que ninguém vai poder tirar de você. É claramente que o Senhor está dizendo, não se venda por bobagens. Não jogue a sua família fora por bobagens. Não magoe pessoas. Tudo que você construir tem que ser para o reino e para ajudar alguém. Se a sua vida não for vivida dessa maneira, o que você está fazendo aqui? O que você está fazendo aqui? Se você estiver vivendo só para você, eu não quero, eu não gosto, é o que eu quero, mas eu quero, igual Sansão, né? Mas não tem mulher para você aqui, meu, essa que eu quero. Essa que eu quero. Deus está falando, mas meu filho, eu te coloquei aqui, eu tenho isso aqui com você. Não quero, é isso aqui que eu quero. Então vai, seu rebelde. Vamos ver o que você consegue. Mas meu filho, olha aqui, eu te coloquei aqui. Não, isso aqui é muito difícil. Não é isso que eu quero. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não roubam nem furtam. Claramente o Senhor está dizendo, ei, você não tem que ter sua cabeça em coisas que vão passar. Se você dorme e acorda pensando, ao invés de pensar em Deus, está só pensando no seu negócio, no que você vai comprar, no que você vai fazer, no que você já vai comer. Meu filho, que vida ruim. Que vida ruim, você não está pensando em coisa maior, não? Ou pensando só em você, o que me fizeram, o que não fizeram. Ai, que vida ruim, não. Eu sei que é ruim, eu já tive aí também. Eu sei que é ruim. É muito ruim. Você dormir e acordar pensando. Eu nunca dormi e acordei pensando em comida, ou que eu ia ali comprar. Esse não era o meu foco, mas, sabe, aquele negócio de você estar... dormir e acordar pensando sempre em trabalho, ou, eu não sou de guardar, mas se algo de repente aconteceu, e eu ali buscando um meio de sair daquilo, porque não queria passar. Sabe aquilo? Eu tinha uma frase dentro de mim assim, não preciso disso, não preciso passar por isso. E tinha coisa que Deus estava dizendo assim para mim, precisa sim, precisa disso, precisa passar por isso, sim, senhora. Entendeu? Mas eu já tinha muito claro, eu não preciso disso. Entendeu? Você até, não preciso disso, não vou passar por isso. Estufa o peitinho, aquele orgulho, aquela coisa. Eu sei, precisa sim. Precisa sim. Precisa sim. Então, muitas vezes, eu estava ali buscando um meio, não, sair disso. Vasculhando um meio. Ou nem dormia pensando, não vou aguentar isso não preciso disso, vou sair disso.
Quanto tempo perdi, que vida ruim! É incrível quando você se coloca no seu chamado, no lugar que você tem que estar, você relaxa. Agora você dorme, acorda pensando no Senhor. Não adianta eu dormir e acordar pensando na obra não, eu tenho que dormir e pensar no Senhor, porque é assim que a obra vai caminhar bem. Se algo acontecer, o que eu tenho que aprender com isso? Talvez eu não estou vendo algo, eu preciso ver. Esse, bem-aventurados os humildes. Agora você está no caminho, Cléo. Agora você está no caminho. Agora você está no caminho. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí estará seu coração. O reino de Deus é tudo. 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 Quando nós lemos o que Jesus falou sobre o reino dos céus, é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu-o de novo, e então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. O reino dos céus é como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo o que tinha e a comprou. Ou seja, eu dou tudo, eu entrego tudo para honrar a Deus. Tudo. O que eu queria, o que eu pensava, o que eu achava, meus sonhos, meus projetos, minhas vontades, tudo, eu entrego tudo para ter isso aqui. O reino de Deus é tudo. Deus não quer parte de você, Ele quer tudo. E significa abrir mão de vontades, de desejos, confiando em Deus. Você não vai ter perda. Parece até que a gente está perdendo, né? Eu lembro de dar um testemunho, não sei se foi na Celso, de eu descobrir, naqueles 41 dias, que eu estava chateada com Deus. Porque eu comecei a acreditar de que de alguma maneira Deus estava me sacrificando. Cabeça de tolo, eu sei disso. Porque eu tinha feito um voto. Olha só, hein? Olha para onde você vai. Se você não tiver cuidado, para onde o capeta te leva? Então, eu agora tinha que cumprir com aquele voto. E eu não estava aguentando cumprir com aquele voto. E eu estava tentando arrumar um meio de cumprir com aquele voto fora do lugar que eu tinha que estar. Então, quando eu percebia que eu estava sem paz, ao invés de eu me humilhar, me arrepender e me voltar para Deus, para a vontade dEle, e as coisas não estão dando certo, eu me revoltava. Então, eu ficava revoltada com Deus. Então, eu descobri, eu não admitia isso, mas ali eu tive que admitir, porque naquele mergulho, eu vi que eu estava com raiva até de Deus. Da única pessoa que podia me ajudar. Estava com raiva de Deus. Eu estava ferida com Deus.
Porque eu não estava querendo um negócio que lá no fundo eu sabia que era o que ele queria para mim, mas eu não queria. Mas não é que eu não queria, a verdade é que quando você está ferido, quando você está frustrado, quando você não quer se humilhar e entender e aprender, você está cheio de você, então você acha que você não quer. Mas o problema é que não é que você não quer aquilo, você quer, mas do teu jeito não vai. Então aí você tem que se humilhar, você não quer se humilhar, você tem que se arrepender, você não quer se arrepender de algumas coisas. Você vai ter que calar, muitas vezes você não quer calar. Você está para briga, você quer brigar com os outros, você quer brigar com Deus. Eu tinha um espírito de guerra o tempo inteiro. Mas não era boa guerra, eu não lutava só as boas guerras. A boa luta da fé. Era uma luta na carne. E qual era o problema? Cheia de mim mesma. Orgulhosa, arrogante, teimosa, sem querer admitir, tinha egoísmo. Porque eu, por um lado, sou generosa, ajudo os outros, cuido das pessoas. Eu não sou egoísta, mas era. Porque eu estava pensando em mim, o foco do amor era eu. Eu cuido de você, mas não me encha a paciência. Faço o que o senhor está mandando fazer, mas isso eu não vou aguentar. Ou seja, eu tenho condições, eu tenho a minha lista de condições. Eu faço isso, mas isso aqui não, tá, Senhor? Isso aqui eu faço, estou dentro, mas isso aqui não. Isso aqui também estou dentro, mas isso não. Isso não. Ah, isso sim, isso não. Entendeu? A minha lista aqui. Hein? Tenho minha lista. Então, eu estou cheia de condições. Aí ele me botou lá naquela prensa dos 40 dias de jejum, foram 41. E lá foi onde eu fui aprender a viver, fui entendendo coisas. E fui crescendo naquilo, óbvio, né? E estou crescendo todos os dias, vou descobrindo coisas, tem que crescer, tem que deixar mais isso aqui, tem que fazer isso aqui. Porque a vida é um processo. Mas eu saí de lá decidida a não ter mais condições diante de Deus, obviamente, né? Então ali eu eliminei aquilo, estou aqui, tá bom. Porque, vamos lembrar, né? Lembra do testemunho do hospital? Dou tudo, vivo para ti, tudo entregarei. Dá um tempo, isso sim, tá bom, tá dentro, prometi, vou cumprir, mas isso aqui não, tá? Isso aqui não faz parte do acordo, não assinei isso aqui. Já não é mais tudo. Porque agora está saindo muito daquilo que já deveria ter morrido. Ou seja, estava só camuflado. Mas, na verdade, eu ainda estava muito cheia de mim. Cheia de opiniões, de questionamentos, das minhas vontades. E o reino de Deus é tudo. Não é o que eu quero, é o que Deus quer, não é a minha vontade, é a vontade de Deus, não é o que eu acho, é o que Deus já disse. E se eu estou no lugar de ensinar e você me ferir, o maior é o que serve. Então eu amo você, eu cuido de você, eu vou ajudar você, porque eu já passei por isso aí. Então, o que se espera de alguém que já passou por isso? Que entenda, e Deus teve misericórdia de mim com as minhas loucuras, magoada até com Ele. Então, agora eu tenho que ter a tolerância, vou orar por Ele, vou ajudar.
Aí agora eu entendo, peraí, Jesus não ficou magoado comigo, por que eu estou aqui chateada, magoada com isso aqui? Não, isso já não cabe mais na minha vida. Não cabe mais. Encontrando uma pérola de grande valor, foi e vendeu tudo o que tinha e a comprou. Quando você encontra, o reino dos céus é como um tesouro escondido, é como uma pérola. Você abre mão de tudo e pega o que é precioso. Você vende tudo, você entrega tudo. Você abre mão de tudo para algo maior. Você nega a si mesmo, pega a sua cruz diariamente e segue Jesus. Não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes tenham medo daquele que pode destruir tanta alma quanto o corpo no inferno. Eu vejo gente com medo de um monte de coisas. Igual, eu já contei 1 milhão de vezes essa história da mulher, que chega para mim também, toda cheia dela, e fala para mim, não, eu vim por amor para Jesus. Eu não tinha, um marido maravilhoso, meus filhos maravilhosos, minha casa maravilhosa, nunca tive problema financeiro, não tive nada e tal, e eu lá, minha senhora, a senhora estava a passos largos para o inferno e diz para mim que a senhora não tinha problema nenhum, a senhora tinha o maior de todos. Se Satanás armasse um laço, sua alma fosse tragada, a senhora entraria no inferno e nunca mais sairia de lá. E a senhora acha que o único problema que uma pessoa tem é de saúde, ou financeiro, ou familiar? O maior problema, porque todos esses Jesus resolve. E se você entrar no inferno, quem tira de lá? Então, algumas pessoas, elas ainda não têm noção da eternidade, elas não têm noção. É como se elas não tivessem consciência do que realmente deveria pesar. Elas vivem com medo de um monte de coisa, elas não têm medo de entristecer a Deus. Elas não têm temor. Não têm temor. Vamos sair daqui hoje com uma consciência da eternidade. Que você foi feito para a eternidade, que a eternidade foi colocada em você, você foi feito para Deus, para dar louvor a Deus, para servir a Deus. Tudo que você fizer tem que ser para Deus. Jesus dizia a todos, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo. Tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Eu não tenho tempo agora. Deixa eu concluir esse aqui. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou destruir a si mesmo? O que adianta ganhar? Tudo. Ter muito dinheiro, quero que você tenha, mas que isso nunca tenha você. Você pode ter tudo. Um closet cheio de marcas, um carro incrível, uma vida incrível. E não ter certeza que o seu nome está escrito no livro da vida? Eu não tenho tempo agora, mas você pode lembrar da passagem do rico e do Lázaro. O nível de consciência do rico é impressionante. Porque o inferno é um lugar de recordações.
É impressionante o nível de consciência. Tinha consciência da família, consciência de tudo. E Jesus foi quem contou essa passagem. Isso não é uma parábola, porque tem um nome. Ele fala do Lázaro, tem nome, o homem tem nome. Aqui não fala só um homem, fala Lázaro. Então, é uma consciência incrível. Você choca, você vai lendo e pensa, meu Deus, consciência desse homem, olha. Ou seja, o inferno existe, o céu existe, o inferno existe. E nós estamos vivendo a nossa vida de que jeito? Só para isso aqui? E como nós estamos vivendo? Nós estamos onde Deus nos colocou? Estamos nos alinhando com Ele? A cada dia? Ou não? Estamos vivendo para quê? Uma vida pequena? Só para isso aqui? Como se fosse só isso aqui? Eu vou fechar com essas duas escrituras e vamos ficar em pé. Aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida, foram lançados no lago de fogo. Nela jamais entrará algo impuro, nem ninguém que pratique o que é vergonhoso ou enganoso, mas unicamente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Vamos nos colocar em pé. Com a mão no coração. Você tem oportunidade, e foi dada a você condições bíblicas, com escrituras várias, exemplos. O exemplo do Asaf, o meu. E aí você então consegue ligar com o seu. Você tem a oportunidade de acordar hoje e tomar decisões. Se alinhar com Deus, se voltar para Deus, se humilhar mesmo, se submeter. Entender que Deus colocou a eternidade em nós. Que nós fomos chamados para um nível mais alto. Não estamos aqui para viver para nós mesmos, mas para estarmos no centro da vontade de Deus, alinhados com Ele, honrando a Ele, voltados para Ele. Com a consciência da eternidade, consciência de Deus. Dormir e acordar com essa consciência. Com isso, nós vamos viver a nossa vida com base na eternidade. E eu penso que o Espírito Santo está nos chamando para isso. Viva a sua vida baseada na eternidade. Com consciência da eternidade. Porque se você estiver vivendo a sua vida só com consciência desse mundo, das coisas desse mundo, você vai ter uma vida ruim, uma vida pequena e vai fracassar. Espírito Santo, nós estamos aqui e pedimos a tua ajuda. Ajuda-nos. Às vezes estamos tão cegos, tão perdidos, em meio aos nossos pensamentos, sentimentos, vontades, opiniões. Estamos tão cegos, tão cheios de nós mesmos.
que já nem conseguimos mais ouvir o Senhor. E nos tornamos pessoas insensatas, como Asaf disse, ignorantes. Deixamos nosso coração azedar. Nos tornamos tão pequenos, do tamanho dos nossos sentimentos, quando deveríamos estar do tamanho do Senhor a cada dia, crescendo, em temor, em sabedoria, em inteligência, em visão. Vamos perdendo a visão, porque estamos olhando para fora, olhando para nós mesmos. Perdoa-nos, ajuda-nos, dá clareza aqui hoje, venha com poder, muda as coisas, muda, é o que eu te peço, muda, por amor ao teu nome, muda, faça uma grande obra aqui. Eu oro para que o teu povo tenha consciência, porque sem consciência não há mudança. A eternidade no coração. Que cada um tenha essa consciência da eternidade no coração. O Senhor colocou a eternidade em nós. Nós somos seres eternos, feitos para Ti, para a sua glória. Enquanto muitos não entenderem isso, que nós fomos feitos para o Senhor, para a sua glória, portanto, vivemos para Ti, para a sua glória, para a sua vontade, alinhados com a sua vontade, voltados para o Senhor. Enquanto muitos não entenderem, não terão consciência da eternidade, que são seres eternos, que a eternidade foi colocada em nós, que estamos aqui para algo maior. Não vivemos apenas para essa vida, mas vivemos como cidadãos eternos, como cidadãos do céu, que trazem o céu para a terra, através da sua conduta, dos seus valores, princípios do reino, honrando o que realmente deve ser honrado. Nós te servimos, seja no altar, seja na tua obra, seja onde for. Nós estamos aqui para te servir. Servimos a família, servimos as pessoas, servimos no nosso trabalho. Nós servimos. Ajuda-nos. Tem misericórdia de nós. E ajuda-nos a entender coisas que não estávamos entendendo, ver as coisas com a perspectiva do céu. Nós precisamos ver a nossa vida com o olhar do céu, a perspectiva do céu, olhar para os problemas com a perspectiva do céu, olhar para a vida com a perspectiva do céu. Nós precisamos da perspectiva do céu, é a perspectiva da eternidade. Nós precisamos ter a visão da eternidade. É assim que nós vivemos, com a visão da eternidade. Nós vivemos com a visão da eternidade. Criamos filhos com a perspectiva do céu, conduzimos um casamento com a perspectiva do céu, conduzimos um trabalho com a perspectiva do céu, tratamos as pessoas com a perspectiva do céu, fazemos a obra, tudo com a perspectiva do céu, tudo é como seres eternos, quem tem eternidade dentro do coração, quem vive para algo maior. Nós vivemos para algo maior, nós vivemos para a tua glória, nós fomos feitos para te dar louvor, para te honrar. Tudo que fazemos, como pensamos, falamos, fazemos as coisas, é para ti, meu Deus, é para ti, meu Deus, é para ti, meu Deus.
É para ti. Nós não fazemos algo, trabalhamos, nós servimos aos propósitos do Senhor, na faculdade, na escola, na fábrica, no shopping, na empresa, na igreja, na nossa casa, no casamento, na criação dos filhos. Ajuda-nos, Senhor. Até quando compramos algo, compramos com a perspectiva da eternidade, se aquilo vai glorificar o teu nome, porque tem roupa que não glorifica o teu nome, tem coisas que não glorificam o teu nome, tem coisas que nós adquirimos que não glorificam o teu nome. Tudo que nós fazemos tem que ser sempre com essa pergunta: isso glorifica o Senhor? Eu realmente preciso disso, isso vai glorificar o Senhor? Isso que eu quero fazer, glorifica o Senhor? É com a perspectiva da eternidade. Tudo, a forma de falar, de agir. Eu oro, Espírito Santo, para que o Senhor venha aqui, dê consciência, entendimento, clareza. Que cada um esteja vendo, entendendo, compreendendo coisas que talvez até hoje não tinham entendido. Da visão, da sabedoria. Tem gente estressada, exatamente porque não faz com a perspectiva do céu. Não toma decisões com base na eternidade. Porque o Senhor não nos chamou para uma vida frustrada, estressante, indisciplinada. Isso não glorifica o teu nome. Desequilibrada. A vida que o Senhor nos chamou para viver é uma vida abundante, onde tem paz. Deixo-vos a minha paz, onde há alegria, alegrai-vos sempre. É uma vida que tem propósito. E uma vida estressante é uma vida sem propósito. Uma vida com propósito não é uma vida estressante. Eu oro para que hoje pessoas tenham entendimento disso, Senhor. Eu oro. Eu oro para que cada um esteja pensando aqui agora. Deixa eu contar uma história para você, não abra os olhos. Eu já falei para você, você mesmo pode fazer sua pesquisa. E se você quiser fazer melhor, eu vou até pedir para o Fer ver se ele acha esse livro e deixar na livraria para vender se você quiser. Ou você mesmo busque, faz sua pesquisa ou adquire em outro lugar, como desejar. Chama Os Generais do Reino. Esse homem, ele tem um programa que inclusive chama na América Os Generais do Reino. E ele tem um livro. E esse homem, ele fala sobre as pessoas, os generais de Deus. As pessoas mais importantes, fundadores de igreja. Pessoas que pisaram aqui, que tiveram um papel importantíssimo. E dentre tantos que ele conta no livro dele,
Ele fala, e eu não me lembro agora realmente, mas você pode adquirir ou buscar, fazer a pesquisa, você vai ver. O homem que o Senhor usou era um rapaz de 20 anos, que vivia orando, ele vivia orando desde menino. Os pais chegaram a levar ele no médico, porque começaram a achar que ele tinha algum problema mental. E tudo que esse menino tinha, esse rapaz, desde criança, era uma fome muito grande por Deus. E ele foi um instrumento de Deus no avivamento de Gales. E se você ler sobre o avivamento de Gales, foi um dos maiores eventos, mas que durou pouco. A criminalidade acabou, as pessoas não bebiam mais, as famílias foram restauradas. Teve um evento que para eles era como se fosse o Super Bowl nos Estados Unidos, que não teve, na verdade, porque o povo só estava envolvido com Deus, queria Deus, e ele foi um instrumento. Mas ele foi se envolvendo tanto, e ele começou a não comer direito, não dormir direito, não se equilibrar, até que ele ficou doente. E uma mulher rica veio e o levou para se tratar. E essa mulher foi com o espírito de Jezabel. Ela foi ensinando algumas coisas sobre a Bíblia equivocadas. É o mesmo espírito de Tiatira, de uma das igrejas do Apocalipse, que Jesus falou, que está em Apocalipse. E esse sujeito, que foi um instrumento de Deus, de um dos eventos mais incríveis que já aconteceu, terminou os dias dele com uma mensagem triste e lamentável. Eu não sei para que eu nasci. Minha vida não faz sentido. E você sabe que isso me faz, porque eu não sou, pela misericórdia do Senhor, hoje eu tenho inteligência, hoje eu posso dizer, já há alguns anos, para não ser estúpida, em achar que, não, isso só aconteceu com ele. Isso não aconteceria comigo. Pode acontecer com qualquer pessoa que perder a perspectiva do céu. Com qualquer pessoa. Um homem que fez parte. Leia sobre o avivamento de Gales. Leia esse livro, Os Generais do Reino. É uma coisa impressionante. O que algumas pessoas fizeram e como elas se perderam. Como esse homem, que aos 20 anos, foi quando ele começou a atuar, e atraiu um avivamento naquele país, onde a sociedade mudou. A sociedade mudou. Ele foi um instrumento de Deus para mudar uma nação. E quando ele começou a ser alimentado da coisa errada, que começou exatamente quando ele perdeu o equilíbrio. Uma pessoa cheia dela, estressada, ela começa a não raciocinar, ela não pensa direito, ela começa a sair do propósito, e agora ela pode dar lugar a falas, a ensinos que podem pervertê-la. E um sujeito que viu a glória de Deus como ele viu, terminou dizendo que não sabia por que viver, não tinha sentido,
que não tinha por que viver. Como? Cadê o cara com propósito? Que mudou uma nação. Que não tinha mais crimes, os policiais foram demitidos. Leia e você vai ver, foram demitidos. Porque não tinha criminalidade mais. Termina dizendo, não sei por que eu vivo. Ore ao Senhor. Sai dessa reunião. Decidido que você vai vigiar, vai pedir ajuda do Espírito Santo. Para se manter focado na eternidade. Tenha a perspectiva da eternidade. Porque se você parar e se envolver de forma desequilibrada até com o que é bom, isso pode te roubar de Deus. Se você olhar para fora, você pode perder a sua vida. Como pode sair da boca de uma pessoa? Eu não sei por que viver, não sei porque eu estou aqui. Alguém que fez algo tão grande assim. Como pode uma pessoa se perder tanto? E começar tão bem e terminar tão tragicamente? Porque perdeu a visão do céu. E se você tirar o olhar de Jesus, você não vai mais saber por que está aqui. Se você tirar o olhar de Jesus, você vai perder até a vontade de viver. E não vai ver mais nada. Não vai entender mais nada. Senhor, que eu possa ver um povo com uma consciência viva sair daqui. Com a consciência da eternidade. Gente que dorme e acorda pensando no Senhor, em servir ao Senhor. E tudo que faz com a perspectiva da eternidade. Em servir e honrar o teu nome. Continue falando. Continue essa obra linda. Continue, Senhor. Fala profundamente, Espírito Santo. É o que eu te peço. Amém. Amém, amém.